Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, como vocês viram no título desse vídeo, hoje vim conversar um pouco com vocês sobre como está sendo a minha experiência aqui em Cascavel, utilizando a saúde pública. Então, para quem acompanha aqui no canal, né, quem já está há algum tempo aqui me acompanhando, essa minha saída de Foz do Iguaçu e o meu retorno aqui para Cascavel, sabe que há mais ou menos uns 2 meses, acho que quase na verdade 3 meses já, eu estou de volta aqui em Cascavel. Então, estou me readaptando à cidade, vendo os bairros, os lugares, enfim, estou trazendo um pouco para vocês aqui em conteúdo, nos vídeos, né? Eu também queria contar para vocês como que está sendo a nossa experiência utilizando a saúde pública da cidade. Assim como lá em 2019 eu vim do Rio aqui para o Paraná, para Cascavel, né, e basicamente eu vim com todo o conceito e a experiência que eu tinha de Rio de Janeiro. Agora a minha experiência está pautada em Foz do Iguaçu, que foi onde eu morei por 3 anos, né, antes de retornar aqui para Cascavel novamente. E confesso para vocês que quando eu retornei para cá, eu já não lembrava muito bem de como é que era a saúde pública da cidade, né? Eu realmente havia esquecido completamente. E aí o que ficou na minha memória foi exatamente o como a gente conseguia acessar o serviço lá em Foz do Iguaçu. Inicialmente, lá em Foz do Iguaçu, eu fiquei grávida e aí eu ia começar o meu pré-natal, na verdade, na unidade básica de saúde em que eu estava cadastrada, né? Devido a cada bairro que a gente mora, né? Tem as unidades que são as nossas referências. E aí eu busquei por essa unidade básica de saúde para poder então iniciar o meu pré-natal. E aí, para minha surpresa, eu não sabia, não havia me comunicado anteriormente, a minha unidade básica de saúde havia mudado, e aí eu ia precisar então fazer o pré-natal em uma UBS que era bem mais distante da minha casa. Só para vocês terem uma ideia, essa unidade básica de saúde que eu era cadastrada era coisa de, sei lá, 5 minutos ou até menos de carro, dava para ir a pé de boa da minha casa até lá, né? Mas essa outra unidade que eu fui transferida já era em torno de uns 20 minutos de carro e a pé não tinha como, era muito distante, né? E lá em Foz do Iguaçu, uma outra coisa também que não era tão bacana é a questão do transporte público. Então a gente tinha uma certa dificuldade até mesmo para poder pegar o transporte público, se deslocar dentro da própria cidade. Aí, para minha surpresa, quando eu cheguei aqui em Cascavel, claro, com a mentalidade de Foz do Iguaçu, busquei pela unidade básica aqui do Pioneiros Catarinenses, que é o bairro que eu moro, atualmente aqui em Cascavel. E aí perguntei, né, cheguei no posto, perguntei para a atendente, falei assim, olha, como que eu faço para poder então agendar uma consulta com a médica aqui da unidade? E por que eu falei isso? Porque lá em Foz do Iguaçu você não conseguia consulta diretamente indo ao posto. Por exemplo, eu não estou me sentindo bem hoje e aí eu busco a unidade básica de saúde para poder fazer uma consulta, passar pelo médico, né, do posto. Lá não tinha como, pelo menos eu nunca consegui e nenhum dos meus familiares e pessoas também próximas, tá? Sempre a gente precisava fazer o agendamento prévio. E aí, esse agendamento ele levava mais ou menos assim em torno de, sei lá, 1 mês, 2 meses até para você conseguir então essa consulta com o médico. Chegando aqui em Cascavel, então, fui até a unidade básica e aí tentei fazer esse agendamento como era também em Foz do Iguaçu. E para minha surpresa, a atendente até me olhou meio assim, né, tipo, mas por que você quer agendar, né, essa consulta previamente e tal? E aí ela me explicou que ali no posto eu não precisava fazer o agendamento prévio, mas era necessário que então eu comparecesse lá, no caso, para quem quer ser atendido na parte da manhã, é só chegar lá antes do horário do posto abrir, né, o posto aqui abre às 7 da manhã, então por volta de umas 6h30 você já consegue então, quando abre às 7, pegar a senha para ser atendido. E na parte da tarde, antes da 1 da tarde, você pode também ir lá pegar a senha, que você consegue atendimento com o médico, né? E eu fiquei bem espantado com essa situação, porque é completamente diferente lá de Foz do Iguaçu, tanto que eu cheguei, aí no dia que eu fui lá pedir essa informação, eu não consegui passar pela médica, né? Mas aí depois eu retornei da forma como eles me instruíram e sim, consegui passar pela médica, inclusive apresentei exames que eu tinha trazido lá de Foz do Iguaçu e que eu não tinha conseguido passar pelo médico, porque a consulta ela foi agendada muito depois assim da data que eu ia ter essa mudança aqui para Cascavel, que eu já estaria aqui na cidade. Então eu acabei trazendo para poder a médica do posto daqui de Cascavel analisar e verificar então o resultado do exame. Outra questão também
é em relação, assim, à questão dos exames, né? O que a gente percebeu aqui? Exame de sangue, a gente não teve dificuldade para poder fazer. Eles marcam aqui a data para que você realize esse exame de sangue, então eu consegui, até para minha filha, a data foi bem próxima do dia em que eu fui lá, que ela passou na consulta pela médica, a médica fez então o pedido, ela fez esse exame na própria UBS, e não demorou muito também, a gente já conseguiu então pegar o resultado do exame dela. Agora, para exames mais complexos, a gente percebeu que há uma certa dificuldade então para que você consiga fazer esse exame no curto espaço de tempo. E aí, quais seriam esses exames? Assim, na minha percepção, que seriam exames um pouco mais complexos. Mamografia, por exemplo, você entra numa fila de espera, e aí eu vi que essa fila, porque aí também dá para acompanhar, né, o andamento da fila, em que posição que você está, o papel que a gente recebe na unidade básica de saúde, você consegue fazer esse acompanhamento, né? E aí, assim, eu vi que a posição, pelo menos assim, para mim, né, era, se eu não me engano, acho que 4.000 e alguma coisa. Eu não sei mensurar para vocês o quanto de tempo que eu vou ficar aguardando para poder fazer essa mamografia, mas creio eu que é algo que deve ultrapassar aí os 6 meses, pelo menos, né? Ultrassonografia também, que é um exame que um outro familiar meu foi encaminhado para poder fazer. Também a posição na fila é gigantesca, assim, sabe? Também é posição mais de 1.000. Então, também é um exame que vai demorar para poder ser chamado, porque depois que a gente é encaminhado, que o médico nos coloca nessa fila, a gente precisa aguardar, então, a chamada, né, do pessoal da saúde aqui da cidade. Eles entram em contato, chamando, então, para que você vá lá, realize o exame, ele te dá o dia, o horário, né, para que você realize esses exames. Algo que não demorou tanto aqui, assim, pelo menos com o meu esposo, o oftalmo. Ele foi na médica e aí, em torno, acho que 1 ou 2 meses, chamaram ele para poder fazer a consulta, passar pelo oftalmo, porque ele estava precisando, então, trocar o óculos que ele usa, né, por causa da questão do grau, que aumentou. Então, o oftalmologista foi algo que ele não precisou aguardar tanto tempo, né, a posição na fila não era tão longa. A questão também que eu percebi que há uma demora significativa para quem tem filhos atípicos. Eu sou uma mãe atípica, a minha filha ela fazia acompanhamento lá em Foz do Iguaçu, então ela passava pelo neuro, ela tinha acompanhamento da terapeuta ocupacional, da psicóloga, né, da nutricionista também. E assim, lá a gente pagava o plano de saúde, e aí quando eu vim aqui para Cascavel, a gente acabou encerrando esse plano, e eu pensei, né, de colocar então para fazer esse acompanhamento via SUS. E aí a gente foi no posto, ela passou, né, pelo atendimento da médica, que é a clínica médica, clínica geral. Essa médica fez o encaminhamento e aí eu fui verificar em que posição que ela está na fila. Salvo engano meu, acho que ela está numa posição 12.000 e alguma coisa. Eu não tenho também ideia de quando ela vai ser chamada para pelo menos passar pelo neuro, porque a ordem é passar pelo neuro, e aí é lá no CETEA, que é o Centro de Tratamento do Autista, que tem aqui em Cascavel, dia, enfim. Então, a princípio, a opção seria realmente pagar um plano de saúde. E aí, na sua cidade, como que é? Você mora aqui em Cascavel, ou você está querendo se mudar aqui para Cascavel? Fazendo um básico resumo assim, das coisas que eu trouxe aqui, das nossas experiências, de uma maneira geral, a saúde pública daqui, pelo menos essa parte da saúde básica, tá? Atenção básica. E eu fico à disposição se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a essa questão de saúde. E a gente vai conversando nos próximos vídeos. Beijo, Deus te abençoe. Tchau!